Terça-feira, dia 11 de maio, tô aqui todo preparado para fazer pedalada desse dia aqui nas proximidades do sítio Piatã. E ontem, terminando de ver uma palestra sobre ectoplasma protetivo, nosso amigo lá no Lote contou um caso interessante de acidente de ônibus. Aí eu relembrei que quando eu mais meu irmão éramos pequenos, uma BMX dele que ele tinha ganhado, eu tinha ganhado o videogame, nós sofremos um acidente bem impactante. Provavelmente também fomos encapsulados ali, porque foi algo inexplicável. Nós estávamos na BMX e eu sendo carregado por ele numa descida. Aí passamos por um local assim que tem tipo uma lombada e o pedal pegou numa corrente que estava assim no chão. Nós tivemos cambalhotas no ar e caímos intactos, sem nenhuma escoriação. Foi bem impressionante. Mas o que a gente está falando aqui é aquela pessoa que, em situações de acidente, em situações de perigo, ela sai intacta. É nesse sentido, tá? Existe outra acepção de corpo fechado em relação ao parapsiquismo e à energia, mas o que eu estou trazendo aqui é aquelas situações, por exemplo, que a pessoa sofre um acidente e com ela não acontece nada. Para ilustrar, vocês podem ver um filme, tem um filme com esse nome, em português, O Corpo Fechado, foi com o Bruce Willis, estão passando aí ó, na parte inferior do vídeo. O Bruce Willis era o protagonista e que trata justamente desse tema. Tá? O diretor, o Shyamalan, ele é indiano, ele foi também o diretor do filme O Sexto Sentido. Então, O Corpo Fechado, vale a pena vocês assistirem, que aborda um pouco esse fenômeno. Por que eu estou trazendo isso? Porque essas situações de acidente, de situação de perigo em que a pessoa sai intacta, isso se dá justamente pelo ectoplasma. Ok? Seguindo, nós temos também, então, eu já falei, diferentes concepções, pode passar, o filme já abordei, e aí a gente tem um outro exemplo que é do macroencapsulamento. O macroencapsulamento, esse nome eu estou propondo, porque existe o encapsulamento energético que a gente pode fazer numa pessoa, ou num grupo, ou num objeto, né, ou num determinado ambiente, onde você faz uma proteção energética. Mas o macroencapsulamento é quando isso vai ao extremo. E aí tem a ver, inclusive, com aquilo que eu estava falando do corpo fechado, mas eu vou trazer uma casuística minha para vocês entenderem. Então, a pessoa fica encapsulada, pensa, então, num encapsulamento, num campo de força, tá? Vocês podem considerar dessa maneira, um campo de força onde ela é protegida. O que aconteceu comigo? No final da década de 90, eu estava no Leblon, fui assistindo um curso de Conscienciologia sobre retrocognição, foi com o professor Wagner Alegretti. E aí depois fui jantar com o professor Wagner, com a professora Kátia Aracaki. E aí depois desse jantar, eu não queria, já eram umas 10 horas da noite, eu não queria ir para casa e eu morava no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Para quem é do Rio de Janeiro, sabe bem aí o que eu estou falando. Eu fui para uma livraria em Ipanema, que naquela época era 24 horas, a livraria ficava aberta. Então eu saí do jantar, depois do curso, jantamos, e eu fui sozinho para essa livraria em Ipanema, e fiquei lá algumas horas lendo, que a gente podia pegar os livros, ficar comendo alguma coisa, tomando alguma coisa e tal, e comprei um livro que era sobre ProEx, que tinha relação com a temática de ProEx. E fiquei lendo, tal, e aí era mais ou menos umas 2 da manhã, eu resolvi ir para casa. E naquela época, final da década de 90, peguei o ônibus, era o 434, a linha 434, que era Grajaú-Leblon, e peguei esse ônibus em Ipanema para ir para o Flamengo. E fui lendo a viagem inteira o livro que eu tinha comprado, que a temática era próxima de programação existencial. E eu nunca tive problema de leitura em carro, né, em veículo em movimento. E fui lendo, passando toda a Zona Sul. E quando chegou na praia de Botafogo, que era o bairro anterior ao Flamengo, que eu morava,
Eu entrei numa ponta, né, o ônibus entrou numa ponta da praia de Botafogo, perto do Clube Botafogo, da parte de remo, de natação do Clube Botafogo. Quando a gente entrou ali, mais ou menos naquele ponto, o ônibus entrou no início da praia, a minha casa era no Flamengo, só que era na outra ponta da praia de Botafogo, que é uma praia relativamente pequena. Eu me dei uma ojeriza, assim, um negócio que, não quero mais ler, mas um negócio, um mal-estar, que me deu até uma certa repulsa na hora com o livro, que eu não queria mais ler. E não teve nada especificamente do conteúdo, até o conteúdo era bastante interessante, mas me deu essa reatividade, assim, naquela hora. E aí eu coloquei o livro na sacola, que eu tinha comprado o livro, ganhei a sacola, coloquei no meu braço esquerdo, aqui a sacola estava aqui, no braço esquerdo eu coloquei. E um detalhe importante, eu estava no segundo banco, na minha frente tinha um outro banco, e mais adiante era o motorista. Então eu estava atrás do motorista, sendo que entre eu e o motorista tinha um banco separando a gente. Nesse banco não tinha ninguém, era do lado esquerdo, e no meu banco só tinha eu. O restante inteiro do ônibus estava preenchido. Todos os bancos, né, geralmente dão duas pessoas, todo o restante do ônibus estava preenchido, só na minha frente que estava vazio e do meu lado. Então, pessoal, nesse momento, no início da praia, me deu essa ojeriza, botei o livro na sacola, e aí fiquei olhando pela janela. De repente, o motorista dormiu, isso já era umas 2 e pouco da manhã, né? O motorista dormiu e o ônibus foi com tudo de frente para uma grande árvore, bateu de frente. Nessa hora que o ônibus foi entrando com tudo na árvore, a gente não conseguia enxergar um palmo na frente devido ao pó que foi se fazendo, né, da própria lataria do ônibus. Não dava para ver nada, as pessoas em pânico, o pessoal pulando pela janela. Bom, para vocês terem uma noção, muita gente machucada, com perna quebrada, com braço quebrado, arranhado, cortado, e uma situação trágica. 2 pessoas morreram, o motorista morreu, e uma pessoa que estava no corredor mais próximo a mim também morreu. E vejam, eu fui o único no ônibus lotado que não aconteceu nada. Mas um detalhe, olha o que aconteceu na hora. Na hora que ele dormiu e foi com tudo para cima da árvore, eu estava, então, de frente, assim, para ele, né? E a tendência nossa na hora do impacto é você ser jogado para frente, devido à inércia, né? Estou indo aqui me aproximando da câmera. Seria este movimento, ok? Mas não foi isso que aconteceu. Nesse momento, e para mim acontecia tudo em slow motion, em câmera lenta, eu fui erguido, houve então um processo de levitação, fui girado 45 graus, mais ou menos, né? 45 graus, fui girado e fui assim, colocado assim, abaixado atrás do banco que estava à minha frente, no chão, agachado. Seria impossível fazer esse movimento, seria impossível. E isso tudo em slow motion, mas foram milésimos de segundo. Quando o ônibus, então, bateu, eu estava agachado no ônibus, no chão, protegido pelo banco da frente. Então, gente, avalie. Isso aí até saiu no jornal, uma equipe do jornal O Dia estava passando na hora, fez a matéria, tirou foto, e comigo não aconteceu nada. Eu fui depois andando para casa, porque já estava próximo do meu edifício. Agora, veja, aconteceu então um processo de slow motion, eu fui levitado, girado e colocado no chão e não atingiu nada, não aconteceu nada comigo. Eu considero isso um macroencapsulamento. Ectoplasmia protetiva.